Você já passou ou já se viu numa situação de chegar a um risco inesperado? Hoje nós vamos falar sobre esse tema e o tanto que isso pode influenciar na cadeia total da empresa de sucesso, né, evitando esses possíveis riscos, quanto de problemas muito sérios que às vezes aconteçam e não estejam numa esteira de possibilidades. Fique conosco. Para uma gestão eficaz, é fundamental que um dos itens dela, e um dos mais relevantes, seja o gerenciamento dos riscos, né? Como que a gente cria um modelo de gerenciamento de riscos? Principalmente aproveitando todo o passado de experiência, compartilhando com pessoas que já viveram experiências diferentes. É uma coisa que eu vivo, eu falo que muitas coisas que eu aplico nas empresas, eu nem aprendi em faculdade ou no mercado, não aprendi com meus pais, avós e tios. Meu avô mesmo falava o seguinte: ninguém vai ter tempo de errar todos os erros, tem que aprender com os erros dos outros, né? O risco é a mesma coisa. Se eu não aprender a ler mercado, entender o que aconteceu com o outro, buscar, compartilhar. Então, quando você tem conselhos, tem muito esse viés. Quando você tem um compliance interno, você tem muito esse viés. Quando você se proporciona a participar de masterminds, de palestras, né, de eventos empresariais, onde outras pessoas têm outra experiência, você pega, porque não adianta só ir também, eu falo isso sempre, né? Leituras de livros, tudo isso vai te ajudar a desenvolver um mindset, uma percepção de possibilidades de erros, né, que possíveis conflitos futuros que pode te trazer. Vou te dar exemplos. Chega uma fiscalização, às vezes você não acompanhou sua contabilidade no ano passado, ou não tem a competência, até que é muito comum, né, a maioria dos profissionais não entender. Pô, ela te pegar sem você saber e você ter que construir toda uma narrativa de defesa, é muito mais difícil do que se você, ao longo do tempo, se posicionar, trazer empresas para revisar a sua contabilidade, né? Que a gente fala muito, quem executa não valida. Então, se o contador faz a contabilidade, você deveria buscar uma empresa que revisa isso, aponte possíveis riscos, e não é uma questão só de tratá-los, mas de poder evidenciar o tamanho deles também, porque tem risco que já aconteceu. Você defender, né, o posicionamento, o tamanho desse risco, já é um ganho do que se outra pessoa vier de fora e apontar que ele é muito maior, como exemplo. É se propor a ouvir terceiros, a compartilhar, né, medos, anseios, dúvidas e se abrir, né, a conhecimentos que você não tem expertise, que é muito comum. Então, por exemplo, o gestor, às vezes, ele não tem expertise do empreendedorismo, o feeling de tomadas de decisões ali. E o vice-versa, né, também. Às vezes o empreendedor não está pronto para a cadeia de gestão, para a profundidade, de entender matérias mais técnicas, mais burocráticas, né? Então, buscar a parceria, buscar o complemento para que esses riscos sejam minimizados ao longo da sua jornada. Bem, Assis, você falou sobre como é que eu tenho que cuidar dos riscos, entender meus riscos, tá, mas qual ordem de prioridade que eu vou dar? Aonde que eu busco isso primeiro? De que forma que eu vou fazer? Bom, o primeiro, né, risco que todo mundo deveria acompanhar, porque é público e é mais notório, vamos chamar assim, é o risco do mercado macro. Então é onde você está inserido. Seu mercado está indo bem, está em crescente, ele está acabando, elevações, igual nós estamos vendo agora, de moeda, vai afetá-lo sim ou não, possíveis guerras, o interesse do mercado externo, abertura de novos negócios. Esse mercado macro você consegue acompanhar buscando notícias, acompanhando, né, revistas especializadas, conversando com quem é do setor, buscando, né, seminários que tem a ver com o seu negócio. Então, esse é o primeiro que você tem que olhar. Pô, como é que está indo, aonde que eu estou atuando? Essa é a primeira situação e entender como é que está o risco disso. O segundo e mais próximo de você é seu próprio ambiente interno, controle interno, financeiro, contabilidade, fiscal, DP, né, que você vai buscar através das normativas, né, aquilo que a legislação propõe, os profissionais mais qualificados e éticos, né, estão buscando dentro do seu cenário, te aconselhando para que você crie planos de ações de melhoria contínua, porque o maior erro que hoje eu vejo no mercado, as pessoas vão lá e constroem, mas não mantêm, né? Eu entendo que tudo que é construído precisa de manutenção. A natureza é assim, né? Se eu planto árvore, se eu tenho uma fazenda, se eu crio gado, né? Casa é assim, construção civil é assim, automóvel é assim. Então, assim, tudo que você precisa, que você constrói, você precisa depois da manutenção, que é um erro muito clássico, das pessoas vão lá, constroem um cenário,
mas não mantém o cenário, né? Um tema muito atual que todo mundo está falando é LGPD, né? Que é um tema que vai te proteger das informações da sua folha de pagamento, do seu público, de fornecedores. Como é que está isso? Não adianta eu ir lá e fazer um projeto de LGPD, eu tenho que manter para que não haja vazamento, tudo, eu não seja multado, né, ou penalizado pelos meus clientes por causa disso. Então, a segunda para casa, vamos chamar assim, é você olhar para dentro, ver os profissionais que se cercam e buscar neles, né, um cotidiano, né, periodicidade de tratativa constante desses riscos. E, por fim, né, é você olhar para você mesmo, para a sua estrutura. Por exemplo, eu tenho um sócio, eu tenho um acordo de acionistas, se o meu sócio falece, obrigamos. A nossa família sabe o que nós dois estamos combinados, como é que vai ser o futuro da empresa, se a gente quer que as pessoas entrem ou não pós o nosso negócio, como é que o mercado está entendendo isso. Eu estou preparado para um grande cliente vir me auditar, eu estou preparado para buscar um capital no banco, na hora de olhar meus demonstrativos, olhar minha eficiência financeira, de eu buscar esse capital, eu estou preparado para conquistar um grande fornecedor que vai me abrir, né, inovações e mercado. E aí entra o planejamento estratégico, né? Um dos pilares da diluição aí dos riscos é dentro do meu planejamento estratégico eu já ter essa visão de risco e andar ali nas 4 linhas da governança. Então, essas são as dicas que a gente deixa para que no primeiro momento você possa se aprimorar e ter uma didática prática aí no dia a dia da sua gestão, da sua operação. Vamos falar então do planejamento proativo, né? Eu particularmente gosto muito da palavra proatividade. Eu acho que as pessoas hoje precisam desenvolver um mindset que não é esperar as coisas acontecerem, sim promover as mudanças necessárias para que essas coisas aconteçam, né? Então, dentro de um cenário proativo, eu tenho que pensar o que eu estou, né, e aonde eu quero chegar. Quais ferramentas eu vou precisar? Eu vou precisar de um apoio externo? Você quer ver o que é muito comum dentro das empresas? Você tem um time ali que começa quando você é pequeno e vai até determinado porte, que às vezes é um parente mesmo, né? A mãe, um pai, um irmão, um primo, um amigo, a pessoa mais próxima, né? Marido, esposa ali e tal. Perfeito. Isso vai funcionar até, principalmente se der certo, né, até um determinado ponto. Eu tirar um pouco dessa afetividade, de olhar para o profissionalismo, né, de poder falar, cara, até que foi uma pessoa de confiança. Agora eu preciso trazer uma pessoa que vai entender o jogo do empreendedorismo, da gestão, qualificar, porque eu posso também qualificar dentro de casa, né? Promover treinamentos, promover estudos, promover que essas pessoas saiam para o mercado, aprendam e tragam aquilo que elas aprenderam para dentro. Então eu tenho que ser proativo no sentido de provocar o como eu quero o meu futuro. Se eu quero um futuro, que eu quero jogar o jogo do empreendedorismo e crescer a nível de cliente, faturamento, fornecedor, posicionamento de mercado, cada dia que passa eu vou ser mais exigido e não menos. Você não chega num patamar que a partir daquilo ninguém vai te dizer. É pelo contrário. A cada degrau alçado são novos desafios. As pessoas vão te exigir mais compliance, mais governança, mais posicionamento. Cada dia que passa, a gente é mais exigido. Porque as pessoas acham assim, eu cheguei naquele patamar, cheguei naquela meta, dali para frente é só flores. Não, pelo contrário. Os desafios, a régua só vai subindo, né? E aí eu tenho que ser proativo de provocar isso antes disso acontecer. Por exemplo, se eu vou para um cenário de crescimento constante, muito provavelmente eu vou ter que mudar meu enquadramento tributário, ir para o lucro real. Eu já preparei, eu já fiz um planejamento tributário disso. Se eu for para posicionamento digital, eu for ter um growth, eu tenho um time especializado capaz de receber esse crescimento, de estar pronto. Eu posso começar com ferramentas de teste para testar isso antes, ver minha capacidade de resposta ao cliente, porque não adianta alcançar um monte de cliente, dá para respondê-los ou atendê-los, né? O meu próprio crescimento vai me destruir. Tá certo? Se eu quero ir para o mercado de capitais, eu quero amanhã fazer um M&A, um IPO, eu vou ter que passar por empresas de compliance e governança que vão ter uma visão exterior, que não vai criar uma dependência de pessoas dentro do processo, inclusive de você mesmo. Né? Tem vários exemplos de mercado que a empresa só foi vendida depois que o próprio fundador saiu e se afastou da gestão. E quem foi investir entendeu assim, não, essa empresa não depende dele, a gente consegue caminhar, obviamente que ela vai ter alguns impactos, né? E tudo isso eu posso ser proativo, quer criar um cenário de profissionalismo, quer criar um cenário de sucessão, quer criar um cenário de compliance constante de governança, de buscar uma auditoria externa para me testar de tempo em tempo, quer criar, né, situações aonde eu quero chegar. Se eu me enxergo lá e lá é meu propósito, eu posso provocar
como isso vai acontecer ao longo do tempo, muitas vezes não deixando que o ego, a vaidade ou a própria afetividade contamine essa jornada aonde eu possa não alcançar aquilo que já está acontecendo. Assis, bom, já entendi isso, agora tem ferramentas que possam me ajudar a desenvolver tudo isso? Bom, primeiro hoje a gente tem inteligência artificial que está crescendo a cada dia mais e que tem N ferramentas que podem me apoiar nesse processo, né? É uma ferramenta muito útil. Segundo, eu posso usar através de RPs de gestão, metodologias e processos, parâmetros que vão me ajudar a minimizar o meu risco e que eu possa metrificar aí meus objetivos ao longo do tempo. Terceiro, né, não menos importante, buscar profissionais qualificados que vão, ao longo dessa jornada aí, ter uma visão externa mais imparcial, menos romântica, se aquilo que eu estou buscando, de fato, as métricas, as pessoas e os processos estão me ajudando a chegar aonde que eu pretendo e, principalmente, né, a continuar essa jornada aí constante, porque não é só a gente chegar, a gente tem que se inovar sempre, caminhar de novo e crescer de novo, e assim, porque no mercado quem não cresce diminui. Bem, pessoal, então estruturar uma gestão de risco ativa, contínua e de preferência externa, porque tudo que entra para dentro da esteira do negócio, que vive o cotidiano, o olho do furacão, acaba sendo contaminado por aquela própria cultura, né? Então, assim, criar isso e entender que isso é uma continuidade, isso não acaba nunca, né? Ou não deveria acabar nunca, para que eu possa sempre a cada passo, a cada crescimento, a cada conquista, eu já contar através da minha proatividade, através das ferramentas, um novo viés de início e de crescimento e de posicionamento, e isso seja uma constante dentro das empresas para que elas possam entender que o jogo está na jornada, não é onde eu vou chegar, é sempre estar caminhando para, né, atingindo os objetivos periódicos ali durante essa jornada. Eu acredito muito nisso e ao longo de mais de 22 anos é o que a gente vê de fato, aquelas empresas que acontecem, que fazem, são aquelas empresas que não deixam aí a rotina, o cotidiano acabar, inclusive quando elas estão no auge do sucesso. Essa seria para mim a indicação mais perfeita no sentido de continua, mantém, entenda a jornada, a cada alcance de um projeto, de um objetivo, de uma conquista, vai para a nova de novo, põe as ferramentas para funcionar de novo, que assim você vai ter ou uma jornada feliz, porque você vai evitar riscos e conflitos, mas também de geração de muito valor. Então, sobre esse tema de gestão de risco, compartilhe isso, é uma dor comum à maioria das pessoas, independente do porte das empresas. Siga a gente nesse canal, vai vir muito mais conteúdo. Comente com a gente suas dores, suas dúvidas, para que a gente possa aprimorar cada vez mais esses temas e nos siga nas demais redes sociais.